Olá, pessoal. Boa noite. Queria só confirmar que vocês estão me ouvindo ou não? Sim? Tô só tentando ver se eu consigo aumentar aqui. E vocês estão conseguindo ver bem a imagem? Não tá muito pequena? Então, vou tentar arrumar aqui. Então, quero me apresentar para todo mundo, né? Meu nome é Neuza Agni, eu sou médica psiquiatra, e também sou uma mãe lotada, né? E então eu vim compartilhar com vocês, a minha experiência e também compartilhar com vocês o que que a ciência nos fala sobre esse processo tão difícil. Também queria avisar, né, vocês, que a gente, tá gravando, né, essa aula, depois toda a minha fala vai ser disponibilizada lá no YouTube. Então, a gente pede que, ninguém abra, né, o microfone, o vídeo, e que depois a outra parte da nossa conversa, que é a roda de conversa, ela não vai ser gravada, né, até para cada um poder também se expor, falar o que está sentindo, né. E também queria lembrar que se alguém ficar mais emotivo, sensível, precisar de algum suporte, solicita ali no WhatsApp da ONG, né, que a equipe da psicologia da ONG está à disposição para ajudar quem precisar, tá. Queria dar as boas-vindas a todo mundo, né, e também agradecer o convite da ONG, de mais uma vez, eu poder levar a conscientização e também compartilhar com as pessoas a minha história, né. Então, eu sinto que depois de ter perdido o Martim, eu passei para um outro lado, né, porque eu tinha uma experiência de enfrentamento de perdas, de luto, como pessoa, mas também como médica psiquiatra, né, e que depois disso eu passei a enxergar o luto de uma outra forma. Então, esse vai ser meu relato, tanto como mãe, quanto mulher, quanto ser humano, e também como médica psiquiatra, frente a essa vivência, né, da pior tragédia que um ser humano pode vivenciar. Então, deixa eu ver aqui para passar. Essa não é uma história só sobre a morte do Martim, ela é também uma história sobre vida e sobre amor. Mas a gente sabe, acho que todo mundo que tá aqui sabe, que a vida infelizmente não é um conto de fadas, né. Então, essa foto é uma foto de 2022, porque a gente esperava que em fevereiro de 2023 o Martim nascesse bem, com saúde. E na manhã do dia 7 de fevereiro de 2023, eu me acordei e pensei que tinha alguma coisa estranha com o meu cachorro, né, ele tinha passado a noite super agitado, quando eu levantava para ir ao banheiro ele ficava me olhando muito, ele estava inquieto, né, mas achei que era nada demais, assim. E estava com planos de comemorar, né, no final do dia, à noite, porque naquela virada de noite o Martim ia completar 37 semanas e não seria mais prematuro, né. E eu fiquei com uma sensação, depois de tomar café da manhã, que eu não estava mais sentindo ele se mexer, mas achei que isso era uma coisa da minha ansiedade, que era coisa da minha cabeça. Até que se passaram algumas horas e eu não senti ele se mexer. E eu segui achando que era coisa da minha cabeça. Mas eu resolvi ir para o hospital, tendo a certeza de que ia ser só uma coisa da minha cabeça. Levei a mala com as roupas do Martim, porque eu pensei: "Bom, de repente ele nasce hoje", né. E aí cheguei no hospital e começaram a procurar os batimentos do Martim, não encontraram, foram buscar outro aparelho, buscaram um aparelho de ecografia. A minha médica obstetra estava de plantão nesse dia, e aí veio a equipe médica, e quando eles começaram a fazer o ultrassom,
eu mesma vi que não tinha batimentos. E naquele momento, a sensação que eu tive foi de estar caindo num buraco sem fim e não tem como eu descrever. Minha vida parou ali, né. E ainda mesmo assim, dentro de uma emergência obstétrica, eu não gritei. Eu fiquei preocupada com as outras gestantes que estavam ali, constando por outros motivos, né. Então, foi tudo muito rápido e ao mesmo tempo era uma dor infinita que eu achei que a minha vida tinha acabado ali, e também eu não enxergava que havia qualquer tipo de saída, né. E ao mesmo tempo percebo que faltou muito suporte, mesmo eu estando no melhor hospital do sul do país, sendo médica, sendo psiquiatra, ninguém sabe lidar com um momento como esses, infelizmente. Hoje, claro, já existe a ONG que batalha muito por isso, pelo acolhimento, né, de pais que perderam filhos, já existem protocolos no mundo que falam sobre como lidar com uma tragédia dessas, mas infelizmente isso não aconteceu comigo. Eu não culpabilizo ninguém, né, mas se eu pudesse voltar, eu voltaria pra pelo menos tirar uma foto do meu filho. E aí é isso, né, até na morte a gente acaba perdendo coisas, como por exemplo, eu não registrei o rosto do meu filho, né, porque no choque a minha primeira ideia foi assim, eu não sei se eu quero ver ele, eu não, né, porque a gente não quer passar por aquilo, nosso cérebro entra num estado de trauma e de pânico que a gente não consegue raciocinar. Então, a equipe falou: "Ah, é importante tu pegar ele no colo", eu sabia que isso era importante, mas a minha mente não conseguia processar isso, era muito traumático. Quiseram me dar um diazepam na veia, eu não deixei, porque eu sabia que isso poderia me gerar um estresse pós-traumático, né, a equipe foi muito acolhedora comigo, minha médica chorou, me abraçou, mas a sensação que eu tinha é que eu queria sair dali correndo, levar o Martim comigo. Então eu fiquei poucos minutos com ele no colo, né, só eu e meu marido vimos ele, e a minha médica, a equipe que estava lá, e eu sinto que eu não gravei o rosto dele, eu não tirei uma foto, porque eu achei que isso seria muito traumático ou até muito mórbido. E até hoje eu me ressinto disso, né, de não, e sei que a culpa não foi minha, porque, né, não tive esse suporte, não tive alguém que entendesse disso, né, que, até talvez existem hospitais que fazem registros dos bebês, porque depois, muitas vezes os pais querem ter esses registros, e eles guardam isso, mas isso não aconteceu comigo. Então, né, eu perdi tudo, né, eu não tenho uma foto do meu filho, eu não ouvi o choro dele, eu não senti o calorzinho dele no meu colo, eu não fiz o primeiro ano de vida dele, eu não, a morte carrega muitas outras perdas, e nesse caso, na perda de um filho, ela carrega o nosso futuro, né. E ainda tinha uma preocupação muito ruim pra mim, que era como que eu ia contar isso para o meu filho, que estava aguardando um ano com muita expectativa. Naquela noite em que isso aconteceu, porque ele faleceu durante a madrugada, a gente acredita, na minha barriga ainda, eu tinha lido um livro com o meu filho mais velho, que é o Francisco, sobre a chegada do ano, e ele estava muito empolgado, né. Então eu fiquei pensando como que eu ia dar essa notícia para uma criança, né. Eu não ia ter como mentir, não tinha como eu romantizar e dizer: "O mundo virou uma estrelinha", né. E também fiquei muito preocupada, porque as crianças têm um pensamento egocêntrico, elas acham que tudo que acontece ao redor delas é culpa delas, então eu sabia que ele ia começar a se culpar por um dia ter pulado no meu colo, por, enfim, ter subido, né, no meu colo. Então, eu tive que me preparar para isso, sem ter tempo para fazer isso, né, e eu conversei com ele ainda no hospital sobre isso. Então, é um somatório de coisas muito traumáticas que a gente vivencia, né, então, e é uma coisa que eu tenho muito cuidado de conversar com as pessoas hoje, que a gente não fala nunca sobre morte, né. A gente evita falar sobre essa realidade, a gente não sabe conversar sobre morte nem entre adultos, muito menos com crianças, né. Tanto que meu filho, um tempo depois, me perguntou, assim: "Eu não imaginava que um bebê podia morrer na barriga", e a gente não fala.
sobre morte, né? Eu, como sou psiquiatra infantil, também já tinha conversado sobre morte com o meu filho, eu tinha lido livros, então eu entendia o que significava o coração parar de bater, os pulmões pararem de respirar, o cérebro parar de pensar, mas ainda é muito difícil falar sobre isso, especialmente com crianças. Mas eu fui sincera e expliquei que a gente não sabia o que tinha acontecido, que o Mano tinha morrido na minha barriga. Enfim, e até hoje a gente fala sobre isso, ele fala sobre o irmão, ele lembra sempre a existência do Mano, então eu fiz do jeito que deu, né, entrei no modo sobrevivência. E aí eu vivi as cenas dessa tragédia que todos vocês, acredito aqui, que infelizmente viveram, né, que às vezes podem parecer coisas pequenas para os outros, mas que para nós são horríveis, né, como ter que sair do hospital de cadeira de rodas sem meu bebê no braço e passar pela maternidade, né, e ver ali outras mães saindo com seus bebês, como ter que responder questionários gigantescos, burocráticos, que são da saúde da minha cidade, aqui de Porto Alegre, de registros de óbitos de bebês, como ter que ver aquele mini caixão, porque a gente acabou fazendo um velório, como ter que chegar em casa, ver todo o quarto, todo o enxoval. Então, são cenas muito traumáticas, né, e que a gente nunca vai esquecer. E aí eu entrei no modo sobrevivência, né, de alguma forma, durante a cesárea, eu pensei que eu queria morrer, mas eu olhei para o lado e vi meu marido em desespero, e lembrei que meu filho tinha tido vários sonhos na minha gestação de que eu morria junto com o Mano, e aí eu vi que eu não ia ter escolha, a não ser sobreviver a isso, né, especialmente pelos meus filhos e também pelo Martim, pela memória dele. E eu fiz uma coisa que eu sempre fiz durante a minha vida, assim, que era sobreviver a dificuldades estudando e tentando entender aquilo. Então eu me cerquei de muitas leituras sobre a perda de filhos. Eu busquei suporte, eu conheci a ONG, né, eu conversei com outras pessoas, eu, né, mantive a minha terapia, mantive minhas consultas com psiquiatra. Então, eu ainda tive todas essas oportunidades, né, que foram coisas muito importantes para mim. Então, eu estudei muito. E até pouco tempo, até antes disso tudo acontecer, o contato que eu tinha, né, com perdas e morte, ele era um processo mais intuitivo, né, de perder avô, de perder pai, de perder animais de estimação. Então, as pessoas muitas vezes falam que esse processo de luto vai passar, né, que faz parte da vida, que aquela pessoa que faleceu está num lugar melhor, que a gente tem que deixá-la descansar, ou até cobram, né, da pessoa lutada que já passou muito tempo, então tu tem que reagir. E eu comecei a me questionar muito porque, né, isso não cabe na morte, não cabe quando a gente perde alguém que a gente ama, porque essa dor ela vai ser para sempre, né. Então eu fui mergulhar e entender um pouco mais o luto na perda de um filho, né. E ainda com o fato de viver uma tragédia sendo médica, né, e não sei como eu não trilhei esse caminho de tentar pensar que a culpa foi minha, que eu fiz algo errado, que é algo que eu deixei, eu fiz na gestação, né. Eu comecei a tentar entender isso dentro de uma outra ótica e na minha experiência pessoal, eu busquei muito a religião, eu busquei muito o espiritismo que me deu um suporte importante, assim. Mas eu já sabia como médica que, infelizmente, 1 em 4 gestações termina, né, na perda de um bebê. E que, especialmente também conforme nós mulheres vamos envelhecendo, isso vai se tornando mais frequente. E aquelas grandes falácias, assim, né, de que a gente não pode falar que a gente tá grávida antes das 12 semanas, porque daí depois de 12 semanas a gente tem certeza que a gestação vingou. E isso no meu caso, né, não era verdade, né, o Martim morreu com quase 37 semanas. E essa frase que eu tinha ouvido de um obstetra no início da minha gravidez, quando eu estava muito ansiosa, é que gestação foi feita para dar certo, né. Então essa é uma frase muito pesada, porque se a gente pensa que 1 em cada 4 gestações terminam em óbito do bebê, não é um processo tão fácil, simples e que dá tão certo assim, né. E são frases que muitas vezes nos calam a nossa dor
e nos tiram de um lugar de propriedade sobre as nossas ansiedades, os nossos sofrimentos. E aí eu descobri que, no mundo, um bebê nasce sem vida a cada 16 segundos. Isso é muito. E que por ano, a média no mundo são de mais de 2 milhões de bebês natimortos. Natimortos geralmente são bebês que são mais a termo, né, que são bebês maiores, que estavam perto do processo de nascimento e que faleceram, né, nesse processo de parto ou nos primeiros dias de vida. Né. E desses que morrem, 40% morre durante o processo de parto. Isso fala muito sobre a assistência obstétrica que a gente tem no mundo e especialmente agora aqui falando do nosso país. Então, a perda de bebês é algo muito comum e a gente fala muito pouco sobre isso, né? Porque nós somos ensinadas que isso acontece, que isso faz parte, que isso é natural, que depois a gente vai engravidar e vai dar certo, então a gente acaba não falando. E a gente também carrega muita vergonha, muita culpa, e aí a gente sofre sozinhos, né? Então, nos Estados Unidos, uma em cada 175 gestações vão terminar, né, com esse desfecho da morte do bebê, né? E também a prematuridade, que tem sido, né, infelizmente, muito prevalente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, no Reino Unido, mais de 50 mil bebês nascem muito prematuros, né? Então, é uma coisa que é uma preocupação, porque a gente acaba tendo sempre pouca disponibilidade de leitos de UTI neonatal, né? Então, a gente tem que pensar, né, que é muito comum, mais da metade dos entrevistados no Reino Unido, né, 50% falaram que tinham tido alguma experiência de perda de bebê na sua vida. Então, isso é muito comum. E a gente precisa poder falar sobre isso para a gente poder se unir, se acolher e se respeitar. Então, a gente fica pensando, né, que a gente também não quer falar sobre estatística, porque nós não somos a estatística, especialmente quando isso acontece com a gente, né? Porque nós não somos um número, é a nossa vida, é a vida dos nossos filhos. E o nosso luto é um luto que, infelizmente, ele não é reconhecido, né? Especialmente quando a perda acontece durante a gestação, porque muitas vezes as pessoas então entendem, né, que é uma pergunta que sempre me machuca muito, assim, ele chegou a nascer, então, como se precisasse desse processo de nascimento e com vida para se reconhecer a existência daquele bebê. Então, muitas vezes a gente não tem nem a nossa parentalidade reconhecida. Constantemente as pessoas me falam, hoje em dia, que eu tenho 2 filhos, e eu tenho que sempre corrigir que eu tenho 3. Então, muitas vezes, a gente vivencia um luto que não tem direitos, né, e cada vez mais, e a ONG faz parte desse processo de batalhar pelo reconhecimento de direitos de pais que perderam seus bebês. A gente vivencia todo esse estigma, né, e de se sentir culpados e fracassados, de não querer falar, não compartilhar sobre isso, e das pessoas virem com frases prontas ou com soluções para as nossas vidas. Então, acaba sendo um luto e um sofrimento muito invisível, que é uma parte do meu processo de luto envolve eu estar aqui falando com vocês para a gente poder dar voz a tudo isso. E além de nós, né, dos pais, tem as outras pessoas que fazem parte, né, da vida dos nossos bebês, né, os avós, os tios, os padrinhos, os irmãos, as pessoas, os amigos, nossos amigos que estavam esperando a chegada desse bebê, ou que compartilhavam já a vida dos nossos filhos, que infelizmente partiram. Essas outras pessoas têm muito menos suporte, e a dor delas é muitas vezes muito mais invisível, porque é bem comum que elas tentem ser o nosso suporte. Então, eu fui estudando coisas que fizeram com que eu mudasse o meu entendimento, além da minha vivência real, né? Eu fui estudar isso. E muitas coisas mudaram eu estando do lado de cá, né? Que eu digo que eu estando do lado de outros pais que também perderam seus filhos, né? Uma coisa é que não existe régua para medir sofrimento, a gente não tem como comparar
que o meu sofrimento, que perdi um bebê com 37 semanas, é menor ou maior do que uma pessoa que perdeu no início da gestação, ou que perdeu um filho de tantos anos. Cada um tem o seu sofrimento, as suas vivências, a sua história. A gente não pode comparar, a gente tem que respeitar a dor das pessoas, né? Eu me questionei muito como eu ia ser psiquiatra depois disso tudo. Eu achei que eu nunca mais ia voltar a trabalhar, que eu não ia conseguir ouvir e cuidar da dor das pessoas, porque a minha dor era muito gigante. O que eu ia explicar para as pessoas que faziam acompanhamento comigo, né? O que aconteceu? Eu ia ter que falar sobre aquilo, não imaginava, não tem como falar, né? Eu me questionava se eu ia ser para sempre triste, que eu nunca mais ia ser a mesma pessoa, e de fato eu não sou mesmo a mesma pessoa. E que as pessoas, especialmente meus pacientes, iam me achar muito frágil ou ter pena de mim. E foi muito pelo contrário, né? Os pacientes que estão comigo e que passaram por isso comigo, é incrível, assim, né? Passaram por esse processo e falam sobre o Martim, e quando eu engravidei a terceira vez, viveram isso comigo de novo. Então, é importante a gente também poder compartilhar e falar das nossas dores, porque isso, como profissionais, isso nos humaniza, né? Isso nos torna reais. Mas o que é o luto, né? O luto, ele é um processo emocional, natural, universal, ou seja, ele acontece com todas as pessoas, né? Que é uma resposta a uma perda muito significativa, né? Que não envolve só perder pessoas, mas também perder vínculos, por exemplo, um casamento, né? Perder papéis, perder um trabalho, né? Perder identidade, perder um pet. Então, o luto é um processo de perda, uma resposta, né? De muita tristeza a uma perda, algo que muda muito na nossa vida, né? E é importante a gente pensar que é um processo adaptativo, emocional e natural frente a uma perda. Não é uma doença, não é fraqueza, não é algo que a gente tenha que pensar em curar ou resolver. E ele atinge muitas dimensões, né, na nossa vida, assim, tanto a dimensão emocional, né, de sentir muita tristeza, raiva, desespero, se sentir anestesiado, né, a parte física, da gente ter muita dificuldade de concentração, se sentir muito cansados, né, ter muita alteração de sono, de apetite, né, dor no corpo, a parte cognitiva da gente, né, além de não conseguir focar, como eu falei, esquecer das coisas, ter pensamentos, né, às vezes distorcidos, começar a mudar as nossas crenças sobre o mundo, sobre o futuro, sobre quem nós somos, né, não conseguir tomar decisões. A dimensão social, que é muitas vezes a gente acaba se isolando, deixando de conviver com pessoas, especialmente aquelas que não respeitam o nosso luto, né? Não conseguir se conectar com as pessoas, se sentir muito sozinho, que ninguém nos entende. O luto também envolve a dimensão espiritual, que é a gente se questionar mesmo sobre o sentido da vida, se existe Deus, questionar a nossa fé, né? O que é justo, o futuro, né? E a parte também, né, comportamental, da gente chorar, da gente ficar inquieto, né, ficar mais irritado, às vezes fazer esse movimento de buscar objetos relacionados aos nossos filhos, né, evitar lugares, evitar pessoas. Então, o luto, ele atinge todas as áreas da nossa vida. E envolve muitas emoções, né? Então, essa sensação de solidão, muita saudade, né, muita desesperança, e é um mix, e isso tudo vem junto e isso oscila, né? Às vezes a gente pode estar muito triste no momento e daqui a pouco lembrar dos nossos filhos, ter uma lembrança de ternura, sentir muito amor, de repente mais tarde a gente até ouviu alguma coisa e riu, e de repente toma um susto, né? Como assim eu tô rindo se eu perdi uma pessoa que eu amo? Então, é uma enxurrada de emoções que muitas vezes vem como tsunamis, assim, né? E que são avassaladoras e podem ser desorganizadoras. Mas existem muitos mitos sobre o luto, né? Por exemplo, que o luto tem estágios e tem uma ordem linear para acontecer, né? Tem que ser daquele jeito. E que depois de um ano a gente tem que estar melhor, senão tem algum problema. Ou se a gente não está chorando e não está desesperado, é porque a gente não está sofrendo, né? Ou até que a gente precisa ser forte. Eu ouvi muitas vezes que eu precisava ser forte, né? Pelo meu filho, pelo meu marido, né?
E também crenças que as pessoas muitas vezes têm, de que falar sobre os nossos filhos vai piorar a nossa dor. Quando, na verdade, muitos de nós queremos que as pessoas falem sobre os nossos filhos e que as pessoas honrem a existência deles, né. Então, de fato, o luto ele é vivido por cada pessoa de uma forma única. Não existe um jeito certo ou errado de viver o luto. É muito um processo muito individual de cada pessoa. É aquela coisa que eu falei, não existe uma régua para medir sofrimento. Não tem estágios delimitados ou tem que ser esse processo desse jeito. É tudo muito misturado e isso oscila muito rápido, né? As emoções e esses estágios eles podem vir em qualquer ordem a qualquer momento, né? E a gente de fato nunca vai superar essa perda ou essas perdas. A gente vai aprender a sobreviver com elas. E falar sobre o filho muitas vezes pode ser reconfortante e construir essas memórias pode ser curativo, pode ser de alguma forma um certo consolo para gente. Então, na psiquiatria, na psicologia, muitas vezes se estuda, né, esse modelo antigo que foi muito estudado sobre o luto ter ciclos e fases, né, começa pela fase da negação, depois a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão e a fase da aceitação, né. Mas hoje em dia a gente sabe que o luto é um processo muito complexo, né, que não envolve só a perda, envolve todos esses outros fatores que a gente acaba tendo que lidar no nosso dia a dia, né, com tudo o que nos aconteceu. E além de sobreviver a isso, tentar às vezes pensar, buscar, se questionar como que a gente vai restaurar uma vida significativa tendo perdido um filho, né? Como que a gente lida com uma experiência que é uma parte inevitável do ser humano, mas que nos nossos casos inverteu a ordem e a gente perdeu alguém que, né, que tinha toda uma vida pela frente, né? E que é uma experiência extremamente selvagem, devastadora e surreal. Então, não tem um jeito certo. A gente sabe hoje, e eu acredito que todos vocês vão se identificar com isso, que o luto é um pêndulo, né? Um processo dual, assim. Então, às vezes, a gente tá em momentos de confrontar a dor, de chorar, de lembrar, de sentir saudade, de se questionar, né? E se fosse de outro jeito, e entrar em desespero. Digo assim que tá vindo uma onda, tá vindo um tsunami, e a gente mergulha naquilo, né? E entra em desespero. E em outros momentos a gente está num outro polo, que é algo biológico do nosso cérebro. Nosso cérebro às vezes precisa se desligar disso para poder sobreviver. Então, momentos onde a gente se afasta da dor e pensa sobre outras coisas, e conversa com alguém, ou vê uma série, ou lê um livro, ou se alimenta, ou toma um banho, e aquilo às vezes no início, especialmente, é muito assustador, porque a gente chega a se sentir culpado de estar tocando a vida, né? Às vezes a gente pode encontrar esse refúgio no trabalhar, em fazer as pequenas tarefas, em fazer algo que faça sentido pra gente, mas o luto tende a ser esse movimento em pêndulo. E que, especialmente nos primeiros momentos, ele fica muito mais pendendo para esses momentos de desespero. E depois ele começa a oscilar mais, né? Então a gente tem muito, no início, uma resposta muito de estresse, né, de luta e fuga. O nosso sistema fica nesse processamento de trauma, que a gente muitas vezes não sabe nem como agir, o que fazer. E momentos onde o nosso cérebro precisa evitar essa realidade. E cria, às vezes, inclusive, histórias paralelas, onde a gente, às vezes, se imagina vivendo uma outra história, né? Eu me lembro de madrugada, muitas vezes, eu não consegui dormir, e eu fechar os olhos e imaginar que o Martim estava no meu colo e eu estava embalando ele, né? Então, viver na realidade desse processo de perder um filho é muito difícil e muda muito quem nós somos, né? E essa oscilação, com o passar do tempo, vai nos ajudando a ter um pouco mais de flexibilidade e, às vezes, a construir o que talvez a gente entenda como uma vida que vai fazer sentido, apesar de termos perdido um filho, né? Então, é importante também que a gente tenha autocompaixão, entenda que esses momentos dessa evitação e de dar pausa para o cérebro são muito fundamentais, né? Para a gente poder sobreviver a isso. E essa metáfora, né, de que o luto é como se fosse o mar. Às vezes vão vir tsunamis terríveis e a gente quase vai se afogar.
às vezes vão vir ondas mais intensas, às vezes a gente até vai conseguir colocar a cabeça para fora da água e tomar um solzinho e dar uma respirada, e daqui a pouco vem um tsunami de novo. E com o tempo, a gente vai aprendendo a navegar isso, sobreviver a esse mar que por vezes está muito revolto, e por vezes a gente até respira e se sente, né, bem. Então, cada um tem um ritmo para isso. E existem os gatilhos que a gente vivencia, né, e que podem trazer à tona esses tsunamis, né. Datas, por exemplo, final de ano, datas comemorativas, a data que é seu primeiro aniversário, né, a data que teria escolinha, né, pensar assim, né, que os nossos filhos iam estar nesse momento fazendo tal coisa, ouvir uma música, sentir um cheiro, ver uma pessoa grávida na rua, ou ver uma pessoa com filhos, ver as roupinhas, ver o enxoval. Então, né, às vezes o gatilho vem e a gente nem esperava, né. Por exemplo, hoje eu me acordei, eu já venho essa semana um pouco mais sensível, e eu sabia que era porque hoje eu ia conversar com vocês, e eu dei uma revisada nos meus slides, então, né, mas aí hoje de manhã eu estava indo com meu filho mais velho jogar pádel, e aí tocou uma música que é super famosa agora, que é até uma música alegre, né, que é desse cara que ganhou o Grammy ali, desse Bad Bunny, que fala no refrão que, assim, eu deveria ter tirado mais fotos enquanto eu tive você, e devia ter te dado mais beijos e abraços quando eu pude, né, e isso bate em mim de um jeito que eu lembro muito que eu queria ter tirado fotos do meu filho, e queria ter ficado com ele mais tempo, no colo, abraçado, que a família tivesse vindo, eu tivesse apresentado o Martim para todo mundo, né, e eu não pude, né, então foi sofrido. Eu comecei a chorar no carro, né, e meu filho me olhou e disse: "O que que aconteceu?". Daí eu expliquei para ele. E ele fala sempre: "Eu queria ter conhecido meu irmão". Então, os gatilhos vêm, e aí a gente tem que aprender a mergulhar naquela onda e sobreviver. Existe muito essa crença, e a gente tem muito isso, assim, de que quando a gente passa pela perda de alguém, especialmente de um filho, a gente não pode ser mais feliz, né, e que a gente vai ter que, né, andar de preto, como as viúvas antigamente, para sempre, né. Mas a gente precisa lembrar e ter autocompaixão com a gente mesmo, de que nós somos seres humanos, de que por algum motivo nós estamos aqui, nesse plano, e que nós temos necessidade ainda de amor, de afeto e de sermos também amorosos. Então, isso também faz parte de como a gente pode ir repensando o significado das nossas vidas, né. E existe esse questionamento de quanto tempo dura o luto, como que a gente segue em frente depois disso. E eu não tenho uma resposta pronta, uma receita de bolo para dar para vocês, né. Essa imagem aqui é uma imagem que circulou o mundo inteiro, né, de uma baleia orca que carregou o seu filhote sem vida por muitos e muitos dias e muitos quilômetros. Esse foi o processo dela, né. E esse processo acontece na natureza, né, porque é um processo que é difícil da gente assimilar, é um processo que é difícil da gente aceitar e a gente nunca aceita. Então, na natureza acontece dessa forma, e me parece até que outras baleias nadaram junto com ela, ajudando ela a carregar o corpo do filhote, né. E é incrível que na espécie humana a gente muitas vezes não consiga ter esse mesmo acolhimento das pessoas, inclusive das nossas próprias famílias, né. Então não tem um tempo certo para a duração do luto, na verdade, eu entendo que eu vou carregar esse luto para sempre, porque o luto é, linear ao amor que eu sinto pelo meu filho, né. Existe um diagnóstico de luto prolongado, né, que fala, né, no seu diagnóstico, que a gente pensa num processo de luto que dura mais de 1 ano em adultos ou 6 meses em crianças, que vão trazer um prejuízo no funcionamento no dia a dia da pessoa, né, uma tristeza muito profunda, muita evitação de situações, né, a sensação de estar entorpecido ou anestesiado emocionalmente, perder totalmente o sentido da vida, não conseguir mais fazer as coisas do dia a dia, né, muita dificuldade de aceitar a perda e muita saudade. Escutando isso, a gente
pensa que muitas dessas coisas a gente ainda sente, eu mesmo sinto isso, mesmo depois de 3 anos do Martim ter morrido. Então, eu entendo como pessoa, e entendo hoje como psiquiatra, que é difícil a gente encontrar alguém que nos entenda e escute a nossa dor, respeite a nossa dor, sem tentar medicalizar ela, patologizar ela. É óbvio que vão ter pessoas, e eu sou uma delas, que precisa usar uma medicação, né? E tá tudo bem se a gente precisar usar, né? Mas a gente também tem que pensar que uma parte do processo de luto é natural e faz parte desse processo de sobrevivência, né? Os estudos dizem que 10% dos pais e mães que perdem filhos vão desenvolver esse transtorno de luto prolongado. A gente também tem que pensar que a psiquiatria tem muito essa necessidade de delimitar o que é normal, o que é patológico, né? E leva sempre em conta tempo e prejuízo. Então, eu acho que a gente tem que focar mais no que é importante para a pessoa que perdeu um filho, em como ajudá-la, do que tentar delimitar o que é normal ou não. E existe uma diferença em como a gente vivencia o luto. Nós, mulheres, enquanto mães, a gente fala mais abertamente sobre a tristeza, a gente se permite chorar, a gente fala sobre o filho, né? A gente muitas vezes busca mais suporte, né? Busca, né, grupos de apoio, a ONG, amigos, pessoas da família, até ajuda profissional, né? Mas a gente também, muitas vezes, tem sintomas mais intensos de depressão, de ansiedade, a gente sente mais culpa, né? E, ao mesmo tempo, é uma coisa boa que mulheres tendem a buscar mais cuidados em saúde. Já os homens, eles tendem muitas vezes a conter essas emoções e a tentar demonstrar mais força, né? E para isso, às vezes, voltam muito rápido para o trabalho, né? E tentam usar essas atividades do dia a dia para lidar com a sua dor, né? E podem, às vezes, se isolar e não falar sobre o luto, porque sentem essa pressão social, e inclusive as pessoas dizem isso, né, para os homens, disseram muito para o meu marido, de ser o pilar da família, né? Então, muitas vezes os homens não conseguem culturalmente canalizar e falar sobre a sua dor, né? E às vezes a dor aparece como raiva, como irritabilidade. E aí, muitas vezes, né, quando, né, tem um casal, né, de homem e mulher, eles podem ter conflitos por causa disso, porque cada um expressa a sua dor e às vezes as mulheres acham que os homens não estão sentindo nada, quando isso não é verdade. São maneiras diferentes de expressar e vivenciar o seu sofrimento, né? Então, muitas vezes a gente precisa também pensar no casal, porque essas diferenças de enfrentamento podem gerar conflitos, né? Um acha que o outro não está sofrendo, ou que está sofrendo muito, né? E aí podem surgir muitas dificuldades de comunicação e de intimidade, quando na verdade ambos estão precisando de acolhimento e de conexão, mas de formas diferentes, né? Então é importante que a gente respeite o tempo do outro, aprenda a comunicar talvez a nossa necessidade sem julgar o que é importante para o outro naquele momento, e que a gente tente se conectar, né, com alguém que está vivendo aquela perda com a gente. E muitas vezes a terapia de casal pode ser um suporte muito importante nesse processo. A cultura também demarca muito esse processo, né? Algumas culturas permitem que a gente fale sobre o sofrimento, que a gente fale, né, sobre quem a gente perdeu. Já outras culturas valorizam muito a contenção, o silêncio, né? E o que os estudos nos mostram é que falar sobre a perda, né, criar rituais de memória, né, de despedida, são importantes e nos ajudam a sobreviver a essa perda, né? Crenças também, o que a gente pensa sobre o que acontece depois que acaba a nossa vida, também podem nos ajudar e trazer um certo sentido de propósito, né? Então, a maneira como a gente entende o mundo e o que a gente vai buscando de sentido ou propósito dentro da tragédia que nos aconteceu pode nos ajudar ou pode nos puxar ainda mais para baixo, né? Como eu falei, não tem um jeito certo de sofrer, né? É como a gente busca esse sentido, né? E como a gente vai entendendo que a gente consegue respirar e ir passando, às vezes, 1 minuto de cada vez, né? Então, eu vou falar mais rapidamente, assim, porque é um assunto mais técnico, né? Mas esse livro é bem legal. É um livro sobre luto no geral, mas que essa pesquisadora estudou muito o processo de luto, né?
neuroquimicamente no nosso cérebro. Então, quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente tem um registro químico, neuroquímico dessas pessoas no nosso cérebro, que muda o funcionamento do nosso cérebro, né, a expressão de proteínas do nosso cérebro. Então, essa imagem, ela vai estar sempre, essa existência dessa pessoa, ela vai estar sempre no nosso cérebro, né? Então, muitas vezes a gente, né, tá vivendo uma situação e pensa que a gente vai ver, né, o nosso filho ou outra pessoa que a gente perdeu, porque o cérebro não consegue muitas vezes processar a morte física, porque existe uma parte daquela pessoa, da existência daquela pessoa que está como uma tatuagem no nosso cérebro. E as pessoas que a gente ama, elas são tão importantes para o nosso cérebro como água, como comida, como sobrevivência. Então, muda totalmente o funcionamento do nosso cérebro amar alguém, se vincular com alguém. Então, imagine o peso disso com um filho. E o nosso cérebro, ele demora muito para processar perder alguém, né? Porque ele de fato funciona diferente. Então a gente sente mesmo que uma parte da gente falta, porque isso é verdade neurobiologicamente, né? O nosso cérebro nos entende como parte de uma conexão com outras pessoas, porque nós somos seres sociais, né? E a gente já tem estudos que nos mostram que a gente sente fisicamente como se de fato a gente tivesse perdido uma parte da gente, né? E neuroquimicamente, ali, né, dopamina, serotonina, né, os neurotransmissores, eles também ficam num arranjo, assim, de que a gente fica pensando muito, tentando achar a pessoa, buscar a pessoa, então é um processo muito, muito doloroso, né, e que a gente infelizmente não consegue solucionar, e que a gente tem que aprender a respeitar e não pensar assim, ah, eu tô sofrendo errado, ou não era pra eu estar sentindo isso. Então, existem, né, muitas alterações neuroquímicas ali que envolvem vários neurotransmissores, como estão explicados aqui, né, e que vão atrapalhar a nossa memória, que vão diminuir a nossa sensação de motivação e de prazer, a nossa tristeza, que vai ficar muito intensa, né, a nossa ansiedade pode aumentar muito, então, essa questão da desconexão, de isolamento, porque tem essa alteração química. Então, isso não é, entre aspas, coisas da nossa cabeça, né? Isso é um processo neuroquímico e que a gente não consegue ter esse controle, ele vai acontecer. As áreas, as estruturas do nosso cérebro também começam a funcionar de uma maneira diferente, assim. Então, a parte da frente do nosso cérebro começa a funcionar menos, e então a gente tem muita dificuldade de se concentrar, de regular as nossas emoções, de tomar uma decisão, né? E outras áreas do nosso cérebro também ficam mais lentas para funcionar e que vão trazer esses prejuízos e muitas vezes ter muita dificuldade, né, de achar uma outra motivação, de manter autocuidado. E a área do nosso cérebro, que é o centro do medo, que a gente chama de amígdala, ela vai estar muito funcionando. E a gente vai ter muitas enxurradas de emoções muito difíceis e vai ter muitas respostas de estresse, vai estar com a sensação de estar sempre muito alerta, tem um perigo acontecendo, em virtude do trauma que a gente viveu, né? Então, todas essas outras áreas também, tem muitos estudos apontando que elas estão alteradas, né? E que, de fato, essas alterações, elas nos trazem essa sensação de muito vazio, que a gente não tem como preencher, então a gente sente muita saudade, sente desespero, né? E a gente tem uma ativação, muitas vezes, das nossas memórias, da memória da nossa vida, as memórias das outras perdas, tudo que a gente viveu com a pessoa que a gente perdeu, e tudo aquilo que a gente não vai mais poder viver, né? E a gente tem uma estrutura no nosso cérebro que é uma estrutura que nos faz meio que entrar em modo automático e meio que ficar mais introspectivo, pensar e refletir, né? E essa área fica muito funcionando, então a gente tende a pensar muito sobre isso e às vezes ficar ruminativo e ficar pensando muito sobre isso e não conseguir, a gente fica meio que preso nesses pensamentos, né? Então, o nosso cérebro diminui a capacidade dele de adaptação, que a gente chama de neuroplasticidade. Então, ele diminui nesse processo,
E, com o passar do tempo, a gente tende a ter uma melhora disso e a gente conseguindo, né, voltar ao funcionamento cerebral, né, pelo menos em termos de foco, concentração e memória. E o luto, além de alterar o funcionamento do nosso cérebro, altera a nossa saúde física, né, a nossa imunidade, o nosso sistema cardiovascular, porque a gente tem muita liberação de substâncias que estão relacionadas ao estresse. Então, a gente tende a ter uma piora na nossa saúde no geral. E o luto na perda de um filho é ainda mais devastador, isso acontece mais intensamente, né? Esses são outros exemplos de animais que sofrem e que mostra, assim, né, o quão desesperador é, de fato, perder um filho, né? Então, por exemplo, essa macaca carregou por muitos e muitos meses o bebê que ela tinha perdido, né? Esse faz parte do processo dela, né? E na natureza isso é respeitado, né? Por que será que na nossa sociedade não é assim com a gente? E uma coisa que é importante também falar sobre perda de bebê é que a gestação, né, eu só trouxe esse recorte de estudo, a gestação já muda muito o cérebro da gente, muda também, né, dos pais, mas muda muito mais o das mães. Então, quando a gente vivencia uma perda, né, na gestação, no período, né, perinatal, além dessas mudanças que vêm da gestação, a gente ainda tem as perdas, as mudanças que acontecem pelo luto, né? Então, existem muitas mudanças que vêm sendo estudadas, infelizmente pouco estudada nos homens, mas muito mais estudada nas mulheres, né? E que também apontam que como essa relação com os nossos filhos ela é central na construção da nossa identidade, essa ruptura nos traz uma sensação de que nós perdemos nós mesmos, de que nós não sabemos mais quem nós somos, né? A sobrevivência, assim, como a gente vivencia, isso depende de muitas coisas, e muitas coisas que são pessoais, né? A nossa capacidade de ser resiliente e resistente diante de dificuldades e tragédias, o quanto de suporte a gente tem, né? Seja da família, de amigos, suporte profissional, né? A nossa história prévia de perdas, né? Ter filhos vivos também muda como a gente vai lidar com essa perda. A nossa crença, né, no pós-vida, na espiritualidade, né? Se a gente já tem uma história, por exemplo, de ter tido depressão, ansiedade, se a gente tem uma história psiquiátrica já prévia, e também na idade o que a gente que o filho tinha quando faleceu, né? Às vezes a idade gestacional também pode determinar isso, ou como que foi essa morte. Então, muitas coisas influenciam nisso, né? Então, a gente fica, né, buscando muito esses, por que aconteceu isso comigo, né? Como que eu vou voltar a ser quem eu era? Como que a gente se adapta a essa nova realidade, né? E é importante ressaltar que mulheres que passam por perdas, né, de bebês em que aquela gestação ainda era muito precoce, também passam por esses processos de mudança, né? Também é um luto, também é um filho que a gente perde, né? Então os estudos também nos mostram isso, né? E a ciência, cada vez, a gente tem estudos muito recentes mostrando que, né, as mães passam por um luto que é inconsolável, que ele é progressivo e que ele é muito diferente dos outros lutos, que ele não é uma depressão e que afeta muito o nosso dia a dia, as nossas emoções, né? E aí a gente tem estudos, inclusive, de neuroimagem, assim, que a pessoa, né, tá lá num exame de ressonância, com o cérebro funcionando, então se estudou isso já, né? Então, fala que o cérebro da gente muda para sempre depois que a gente perde um filho. E que muitas vezes as mulheres são taxadas como deprimidas, como hipocondríacas, né? E acabam não tendo suporte nem profissional, nem na família, nem com amigos, porque as pessoas não compreendem o quão traumático é isso tudo e o quanto essas mudanças de fato acontecem, independentemente da gente querer ou não. O nosso cérebro não vai mais ser o mesmo, né? Então, nesse estudo, eles mostraram imagens, né, neutras para essas mães e imagens dos filhos, né, que elas tinham perdido. Então, a maneira como o cérebro funciona e se ativa, né, nesses momentos, ela é muito diferente do que de uma mulher que não vivenciou a perda. Então, a gente sabe que isso, infelizmente, acontece e que não é
não tem como a gente controlar, não foi por escolha nossa, né? Então, o cérebro demonstrou ali nesse estudo que funciona como se o filho ainda estivesse vivo e que não processa essa ausência, tem uma busca sempre, né? Onde está meu filho? Ele tem que estar aqui comigo, né? E essa sensação também, é por isso que muitas vezes a gente tem sonhos vívidos, né? A gente sente que o filho está ali com a gente deseja muito isso, a gente não sente que tem como aceitar esta perda, né? Então, os estudos comprovam isso, né? E que a conexão dessas áreas do cérebro, ela também fica muito diferente, assim, né? Especialmente as áreas do cérebro que lidam com apego, né? Porque a gente cria essas áreas, elas ficam reforçadas, a gente cria um apego e um vínculo ainda maior com os nossos filhos, né? Porque eles não estão aqui com a gente, então a gente precisa muitas vezes buscar isso ativamente, manter essa memória e a vida dos nossos filhos, assim, a existência deles com a gente. Então a gente permanece num estado de vigilância emocional. Então, e aí, quando se testa, por exemplo, né, nossa concentração, como a gente vai desempenhar numa tarefa, a gente tem um pior desempenho, né? A gente vai ter mais dificuldade de memorizar as coisas, de aprender coisas novas, né, de ficar focada. Então, a perda impacta todos os níveis de funcionamento do nosso cérebro, né? E, além disso, tem alterações que são neuroendócrinas, que envolvem o cérebro e também hormônios, né? E especialmente o hormônio do estresse, né, que, de fato, faz isso tudo ficar muito pior, né? Então, eu falei para vocês que até 10% das mães que perdem filhos são mães que 10% dos pais e mães que perderam filhos vão desenvolver um luto prolongado, né? Mas a maior parte das pessoas que têm esse transtorno, né, são mães que perderam filhos. A gente tem poucos estudos sobre pais, infelizmente, né? Então, os estudos que a gente tem falam mais das características e daquilo que a gente falou, dos homens serem mais fechados, não buscarem ajuda. Não falam muito, não existem estudos específicos que mostram o funcionamento cerebral de homens depois da perda de um filho, né? Essa escala aqui é uma escala que foi feita para avaliar depressão na perda de um bebê, né? E que, quando eu revi isso, né, depois de ter perdido o Martinho, eu fiquei muito chocada, porque isso, a princípio, é para avaliar a existência de um transtorno de luto prolongado, mas que são coisas que a gente vai sentir para sempre nas nossas vidas, né? Por exemplo, eu coloquei aqui um alerta, né? Vontade de falar sobre o bebê, sentir que está de luto, né? Ficar assustada, sentir falta dos nossos filhos, né? Ser doloroso lembrar sobre a perda, né? Chorar quando pensa na perda. Então, assim, como que a gente não vai sentir isso, né? Não faz muito sentido isso fazer parte de uma avaliação que vai dizer que o nosso luto é prolongado, é patológico, né? Então, por isso que é importante nós, que vivemos isso, falarmos das nossas experiências, né? Não deixarmos isso nas mãos somente de estudiosos. Então, a gente tem muitos fatores que podem dificultar ainda mais a sobrevivência, né, desse processo, né? Então, histórias psiquiátricas prévias, né? Sentir muita culpa, uso de drogas, está passando por dificuldades econômicas no trabalho, crises familiares. A gente tem um único fator que, a princípio, é protetor, que nos ajudaria, né? Que é estar em acompanhamento profissional, participar de um grupo de apoio, buscar ajuda, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que buscar ajuda quando a gente está tendo muita dificuldade, por exemplo, para dormir, para se alimentar, para conseguir funcionar com coisas básicas, às vezes tomar um banho, conseguir levantar da cama. Quando a gente tem outros filhos, não conseguir cuidar daqueles filhos, né? Depois de um tempo, não conseguir voltar ao trabalho, ter essa sensação constante de que nada mais faz sentido, né? Pensamentos, né, vontade de se machucar, de não querer mais viver, começar a fazer uso de drogas, álcool, né? E sentir que está ficando cada vez mais difícil, né? Não ter aquele respiro. A gente tem que lembrar que buscar ajuda não é fraqueza, né? É, sim, de fato, um ato de coragem e de autocuidado.
Então a gente tem, né, essas estratégias de enfrentamento, então buscar esse suporte emocional com pessoas que a gente confia, né, com um grupo de apoio, como tem aqui na ONG, né, buscar ajuda de uma psicóloga, um psiquiatra, receber ajuda de familiares que estão dispostos a nos ajudar e a respeitar o nosso luto, né, se conectar com pessoas, às vezes construir novos vínculos, como por exemplo, eu fiz amizade com algumas mães que eu conheci aqui na ONG, e reforçar vínculos que para nós são importantes. Para mim, foram pessoas que falam sobre o Martim e até hoje honram a vida dele, né. Se isolar completamente pode agravar muito o nosso sofrimento. Mas, claro, isso não tem um tempo, a gente vai aceitar convites e vai interagir com pessoas quando a gente se sentir pronto, né. E poder comunicar, assim, olha, eu gostaria de poder falar sobre o meu filho, hoje eu não quero falar sobre isso, né. Criar memórias e rituais, né, fotos, objetos, histórias. Por exemplo, eu não tenho nenhuma foto do Martim, mas eu mandei fazer esse pingente aqui, que é com a imagem do rosto dele de uma ecografia, né. Então, falar o nome do nosso filho, né, porque ele existiu aqui nesse plano e ele segue existindo nas nossas vidas, inclusive no nosso cérebro. Às vezes achar uma forma de homenagear os nossos filhos, né, plantar uma árvore, né, por exemplo, eu participar dos projetos da ONG, então a gente vai às vezes, né, sobrevivendo tanto pela memória do filho que a gente perdeu, como às vezes por pessoas que ficaram aqui, né. Lembrar do nosso autocuidado, tentar dormir o possível, se alimentar, né, tentar não ficar só sentado o dia inteiro, né, tentar às vezes sair um pouco, respirar. Então, não tentar tomar grandes decisões nesses primeiros meses, né, tentar não usar substâncias, né, psicoativas, álcool, outras drogas, né, e tentar, assim, às vezes escrever, por exemplo, escrever me ajudou bastante, fazer leituras, se conectar com pessoas que passaram pela mesma coisa, né, isso pode nos ajudar nesse enfrentamento. Ter muita autocompaixão, né, não se culpar por momentos de ter um pouco de alegria ou às vezes se sentir aliviado, né, e não ficar se comparando com as outras pessoas, porque esse é um processo muito individual, né. Nos permitir sentir todas essas emoções sem julgar se aquela emoção é certa ou errada, porque isso não existe, né. E a gente ser gentil com a gente mesmo, porque às vezes a gente se nos pune muito e não faria isso com outra pessoa que está vivendo a mesma coisa, né. E lembrar sempre que não tem um jeito certo de viver o luto, né. Os nossos filhos, eles existiram e eles seguem existindo na gente, né. E é importante, especialmente para pais que perdem bebês durante a gestação, no parto, depois do nascimento, isso às vezes é mais difícil, porque a gente, né, ninguém conheceu aquele bebê, a gente não tem um registro dele, né. Então a gente precisa lembrar que as nossas perdas são reais, que a nossa dor é legítima, mesmo que as pessoas não compreendam, minimizem, né, e que a gente não tenha essas memórias, né, e que as pessoas às vezes neguem as nossas perdas, né, neguem a existência dos nossos filhos, né, o amor que a gente sente merece ser honrado e vai ser para sempre, por isso que a dor também é para sempre. Então nesses primeiros dias, e semanas, é muito comum que a gente fique muito chocado, né, às vezes anestesiado ou em desespero, não consegue funcionar, né, e que com o passar do tempo a gente vai acomodando essa perda e vai meio que crescendo em volta dela, não é que a dor diminui, é que a gente vai fazendo esses enfrentamentos e sobrevivendo dia após dia, né, e a gente vai, de fato, carregando isso com a gente e sobrevivendo, né. Porque o luto ele não vai embora, ele não vai passar, ele vai se transformando. É bem comum que os pais vivenciem, com o passar do tempo, uma forma de carregar essa dor, né, e uma forma de manter a memória do filho viva, né, e aos poucos reconstruindo uma vida com significado, inclusive levando, né, essa a sobrevivência, essa perda, a memória do filho em consideração para essa nova construção de identidade, né. E isso não tem a ver com superar ou com esquecer, isso é integrar essa perda, esse luto, né, às nossas vidas. Então a gente nunca vai superar a perda dos nossos filhos, a gente vai aprender a carregar essa dor de uma forma que a gente possa seguir vivendo e achando sentido para nossa vida. Isso não é trair o nosso filho, isso é honrar a vida que ele trouxe para nós, né. O luto não é uma doença,
O luto é uma forma de reorganização do amor no nosso cérebro. O cérebro tem que achar um jeito de continuar amando um filho que não tá aqui no nosso corpo, que não tá na nossa vida, que não tá correndo atrás da gente, mas que tá na nossa memória, que tá registrado no nosso cérebro, nos nossos gestos, em tudo que a gente planejou e sonhou para ele. E esse processo de aprendizagem, né, ele é muito lento, ele é profundo e biológico. E é isso que é luto. Então, para mim, foram 37 semanas e planos para uma vida inteira. Porque filho é para a vida inteira. Então, esse amor e essa tristeza eu vou carregar para sempre, né? Eu acho que eu quase nunca chorei em nenhuma aula, vou tentar não chorar hoje. Então, foram poucas as memórias que ficaram, né? As fotos da Eco, né? Uma certidão de óbito que tem o nome dele, os presentes que eu ganhei de amigos, a urna das cinzas dele, as tatuagens que eu fiz, a impressão dos pezinhos, as minhas fotos grávidas, mas eu vou sempre honrar a vida e a existência do Martim. E uma das coisas que eu fiz e que me ajudou muito foi participar da ONG, né? Foi participar da campanha de conscientização da perda de bebês, né? E essas aqui são frases que nós, pais, ouvimos que são horríveis, como ele chegou a nascer, né? Deus quis assim, agora ele é um anjinho, não fica falando o nome dela, deixa ela descansar, tu tem outros filhos, né? Então, agora ele tá num lugar melhor. Pior se tivesse sido com 1 ano, com 5 anos, né? Então, eu acho que não vai dar tempo de eu ler esse texto. Eu escrevi nos primeiros dias que o Martim morreu. Ele tá no meu Instagram. E escrever me ajudou muito. Também tem um outro processo, eu já tô encerrando, que é a gravidez, depois de uma perda. Então, logo depois, em 2023, no início de 2024, eu engravidei de novo, de surpresa, e foi bem ansiogênico. Mas eu também me sentia muito forte, porque eu já tinha sobrevivido à perda do Martim, né? E a gente, tudo que a gente fez, a gente sempre incluiu a memória do Martim, como, por exemplo, esse ursinho com asas, né? E esse vídeo eu vou mandar depois, vou pedir pro pessoal da ONG, talvez, disponibilizar, né? É um vídeo bem rapidinho, tem 1 minuto, não sei se eu posso passar, gurias. Posso passar rapidinho? Tá. Só ver se tá com as legendas. Why did this have to happen to me? Why was... Não tá com as legendas, eu não sei se eu consigo mexer aqui. Acho que não. Acho que depois a gente, de repente, pode colocar num post no Instagram da... Isso. Aí a gente... É um vídeo que fala, né, sobre os sentimentos da perda e sobre buscar ajuda. Tá? Eu deixei ele para traduzir aqui, mas na hora não deu. Aqui. Tá. Então, queria agradecer, né, esse é o Vicente, que hoje está com 1 ano e meio. E mesmo com o Vicente, mesmo com o Francisco, o Martim segue sendo meu filho do meio. E eu sigo sentindo muita falta dele aqui comigo. Obrigada, gente.